Seu corpo pode estar elevando a glicose agora, enquanto você assiste esse vídeo. E o mais preocupante, você pode estar repetindo esse erro todos os dias, achando que é normal. Não é o açúcar escondido, é um hábito comum, que quase ninguém percebe. E se você ignorar isso, o preço vem silencioso e alto. Antes de continuar, faz uma coisa rápida. Se esse tipo de alerta te ajuda a entender melhor o seu corpo, deixa o like agora. Isso mostra para você mesmo que está prestando atenção nos sinais certos. E se ainda não é inscrito, se inscreve, porque os próximos minutos podem te mostrar algo que muita gente só descobre tarde demais. Você acorda, vai direto para a cozinha e repete o mesmo padrão de sempre. Café com açúcar, pão francês, bolacha, às vezes um suco. Parece leve, parece comum, parece até inofensivo. Mas é exatamente aqui que muita gente começa a errar, todos os dias. Quando você consome carboidrato puro logo ao acordar, sem proteína ou gordura junto, sua glicose sobe rápido demais. É um pico silencioso, mas intenso. Seu corpo entende aquilo como uma entrada repentina de energia e responde liberando insulina em alta quantidade. O problema é que esse processo acontece rápido e desregulado. Pouco tempo depois, vem a queda. E com ela, o cansaço, a falta de foco, aquela sensação de que o dia nem começou e você já está sem energia. Muita gente acha que isso é normal, que é só sono ou preguiça. Mas na verdade, é seu corpo reagindo ao impacto da glicose. E não para por aí. Essa queda faz seu cérebro pedir mais energia. E geralmente você busca o quê? Mais carboidrato, outro café, outro pão, um doce rápido. E sem perceber, você entra em um ciclo que se repete ao longo do dia inteiro. Esse padrão sobrecarrega o organismo. A insulina precisa trabalhar mais vezes, em picos mais altos. E com o tempo, o corpo começa a responder pior. É assim que muitas pessoas caminham, sem perceber, para a resistência à insulina. O mais perigoso é que tudo isso acontece dentro de uma rotina considerada normal. Ninguém te alerta sobre o café da manhã. Ninguém diz que o problema não é só o que você come, mas como você começa o dia. E existe outro detalhe que quase ninguém percebe. Depois de um café da manhã rico em carboidratos simples, a fome volta mais rápido. Você sente necessidade de comer antes do horário, beliscar alguma coisa. E isso mantém sua glicose em constante oscilação. É como se o seu corpo nunca entrasse em equilíbrio. Sempre subindo, sempre caindo, sempre tentando compensar. E esse desgaste, mesmo que invisível, vai acumulando. Agora pensa nisso com calma. Se todos os dias começam assim, se esse pico acontece toda manhã, quantas vezes por semana seu corpo passa por isso? Quantos meses? Quantos anos? O impacto não vem de uma vez. Ele vem aos poucos, silencioso, contínuo. E quando os sinais mais sérios aparecem, muita coisa já saiu do lugar. Mas aqui entra o ponto que muda tudo. Você não precisa cortar tudo, nem viver em restrição. Você só precisa ajustar o começo. Adicionar uma fonte de proteína já muda completamente a resposta do seu corpo. Um ovo, um iogurte natural, algo simples. Isso desacelera a absorção do açúcar, evita picos e mantém sua energia mais estável. Comer melhor logo cedo não é sobre dieta. É sobre controle. É sobre dar ao seu corpo uma chance de funcionar sem entrar em alerta logo nas primeiras horas do dia. Porque o erro não está só no que você come. Está no padrão que você repete, sem questionar. Depois de um começo de dia desregulado, muita gente tenta compensar. Pula o lanche, segura a fome, fica horas sem comer. Na cabeça, isso parece controle. Parece disciplina. Mas, por dentro, o corpo interpreta de outra forma. Quando você passa longos períodos sem se alimentar, seu organismo entra em estado de alerta. Ele não sabe que você está tentando melhorar. Ele entende que pode estar faltando energia e começa a ativar mecanismos de defesa. Um desses mecanismos é preservar o máximo possível de glicose no sangue. Outro é preparar o corpo para reagir com mais intensidade na próxima refeição. É como se o organismo pensasse: quando vier comida, eu preciso aproveitar tudo. E é exatamente aí que o problema começa. Depois de horas sem comer,
Você finalmente faz uma refeição. Pode ser almoço, pode ser um lanche rápido, mas a resposta do seu corpo já não é mais equilibrada. A glicose sobe mais rápido, em níveis mais altos do que o normal. Mesmo que você não tenha exagerado, mesmo que tenha comido algo simples, a reação interna já está alterada. Esse efeito é silencioso, mas constante. E quanto mais vezes você repete esse padrão, mais o corpo reforça esse comportamento. Além disso, ficar muito tempo sem comer aumenta muito a chance de escolhas impulsivas. A fome vem mais forte, mais urgente, e dificilmente você vai escolher algo equilibrado nesse momento. O mais comum é buscar algo rápido, prático, geralmente rico em carboidrato. E isso cria um impacto ainda maior na glicose. Outro ponto importante é o efeito no seu nível de energia. Você pode até se acostumar a ficar horas sem comer, mas isso não significa que está tudo bem. Muitas vezes surgem sinais sutis: irritação, dificuldade de concentração, queda de rendimento, cansaço mental. O corpo está tentando funcionar, mas está sob pressão. E quando a alimentação finalmente acontece, vem o excesso ou a compensação. E o ciclo recomeça. Esse padrão, longos períodos de jejum seguidos de picos alimentares, é um dos mais ignorados. Porque ele parece disciplina, mas pode estar desregulando completamente sua glicose. Agora pensa na repetição disso ao longo dos dias. Manhã com pico, horas sem comer. Depois uma refeição que gera outro pico ainda maior. O corpo não encontra estabilidade. Ele vive em extremos. E esse tipo de oscilação constante é exatamente o ambiente que favorece o desenvolvimento de problemas metabólicos ao longo do tempo. Mas existe um ajuste simples, que muda completamente esse cenário. Você não precisa comer o tempo todo, mas também não deve deixar o corpo entrar nesse estado de alerta prolongado. Manter intervalos mais equilibrados, incluir pequenas refeições estratégicas. Isso ajuda o organismo a responder melhor, sem exageros, sem picos. Não é sobre quantidade, é sobre constância. Quando o corpo entende que a energia está vindo de forma regular, ele para de reagir como se estivesse em risco. E a glicose deixa de ser uma montanha-russa, para se tornar algo estável, previsível, controlado. Porque o erro aqui não é só ficar sem comer. É fazer isso repetidamente, acreditando que está ajudando, quando, na verdade, está criando mais desequilíbrio. Agora existe o erro ainda mais invisível e extremamente comum. Você senta para comer, mas sua cabeça não está ali. Está no celular, na televisão, no trabalho, no problema que precisa resolver. E quando percebe, o prato já acabou. Comer rápido demais parece só um detalhe, mas o impacto disso no seu corpo é muito maior do que parece. Quando você se alimenta com pressa, seu organismo não consegue acompanhar o ritmo da ingestão. A digestão começa na boca, com a mastigação. Mas quando você engole grandes quantidades em pouco tempo, essa etapa é praticamente ignorada. O alimento chega ao organismo de forma mais concentrada, mais rápida. E isso faz com que a glicose entre no sangue de maneira acelerada. É um pico silencioso, mas intenso. E mais uma vez, seu corpo precisa reagir liberando insulina rapidamente. O problema é que existe um atraso natural no sistema de saciedade. Seu cérebro leva alguns minutos para entender que você já comeu o suficiente. Mas quando você come rápido, você ultrapassa esse limite antes mesmo de perceber. Resultado: você come mais do que precisa, sem perceber. E quanto maior a quantidade ingerida em pouco tempo, maior tende a ser o impacto na glicose. Não é só o que você come, é a velocidade com que isso acontece. Outro ponto que quase ninguém percebe é o efeito na estabilidade ao longo do dia. Quando a glicose sobe muito rápido, ela também tende a cair mais rápido. E isso traz aquela sensação conhecida: cansaço depois de comer, sono, falta de foco. Muita gente associa isso ao tipo de alimento, mas a velocidade da refeição também tem um papel direto nisso. Além disso, comer rápido reduz a conexão com o próprio corpo. Você não percebe sinais básicos, como saciedade, satisfação ou até desconforto. É uma alimentação automática, sem controle real. E esse padrão, repetido todos os dias, cria um ambiente constante de picos glicêmicos.
mesmo em refeições que, teoricamente, seriam equilibradas. Agora pensa no impacto acumulado disso. Café da manhã rápido, almoço corrido, jantar na frente da tela. Sempre com pressa, sempre no automático. Seu corpo nunca recebe o tempo necessário para processar corretamente o que está entrando. E isso gera um ciclo contínuo de sobrecarga. Mas o ajuste aqui é simples e extremamente poderoso. Diminuir a velocidade já muda completamente a resposta do organismo. Mastigar mais, fazer pequenas pausas, prestar atenção na refeição. Coisas simples, mas que fazem uma diferença real. Quando você come mais devagar, a glicose sobe de forma mais gradual. O corpo consegue responder melhor, sem picos agressivos. E o cérebro tem tempo de registrar a saciedade. Você naturalmente come menos, sem esforço, sem restrição. E mais importante, seu corpo sai do estado de reação constante e entra em equilíbrio. Não é sobre comer menos. É sobre permitir que o seu corpo acompanhe o processo. Porque o erro aqui não está só na pressa. Está no hábito de ignorar os sinais e transformar algo essencial em um processo automático e descontrolado. Existe um momento do dia que parece inofensivo, quase automático. Você termina de comer e simplesmente para. Senta no sofá, deita um pouco, pega o celular e deixa o corpo ali, sem movimento. Esse hábito é um dos mais ignorados e, ao mesmo tempo, um dos que mais impactam a sua glicose. Quando você se alimenta, principalmente com alimentos ricos em carboidrato, a glicose começa a entrar na corrente sanguínea. É um processo natural. Mas o que define o impacto disso no seu corpo é o que você faz logo depois. Se você fica parado, seu organismo precisa lidar sozinho com essa carga de glicose. Tudo depende da insulina, trabalhando para tentar equilibrar os níveis no sangue. E isso exige mais esforço, mais resposta, mais desgaste. Agora existe um detalhe que muda completamente esse cenário. Se você se movimenta após comer, mesmo que seja pouco, o seu corpo usa parte dessa glicose como energia imediata. Os músculos entram em ação e ajudam a reduzir o excesso circulando no sangue. Ou seja, você naturalmente diminui o pico glicêmico, sem precisar de nada complexo. Mas quando você escolhe ficar parado, o efeito é o oposto. A glicose permanece mais tempo elevada. O corpo precisa reagir com mais intensidade. E isso, repetido todos os dias, vai criando um padrão de sobrecarga. E o mais perigoso é que esse hábito geralmente acontece nos momentos mais críticos. Depois do almoço, depois do jantar. Exatamente quando a carga de glicose tende a ser maior. É aí que muita gente sente aquele peso, aquele sono, aquela queda de energia. E acredita que isso é normal. Mas, na verdade, é o corpo tentando lidar com o excesso que poderia ser reduzido com algo simples. Outro ponto importante é que esse comportamento reforça o ciclo de sedentarismo. Quanto mais você associa o pós-refeição ao descanso total, menos o corpo se adapta ao movimento. E mais sensível ele se torna aos picos de glicose. Agora pensa na repetição disso ao longo dos dias. Você come, fica parado, a glicose sobe mais do que deveria. O corpo compensa, se desentendimento, e o ciclo continua. Sem dor imediata, sem alerta claro, mas com consequências acumulativas. E com o tempo, esse padrão contribui diretamente para o aumento do risco de resistência à insulina, pré-diabetes e outros problemas metabólicos. Mas aqui está o ponto mais importante. Você não precisa mudar radicalmente sua rotina. Não precisa ir para a academia, nem fazer esforço intenso. Uma caminhada leve de 10 minutos já faz diferença. Levantar, se movimentar pela casa, evitar deitar logo após comer. Pequenas ações, com impacto real. O seu corpo foi feito para se mover. E quando você respeita isso, ele responde melhor. A glicose estabiliza mais rápido. A energia se mantém mais constante. E o organismo trabalha com menos esforço. O erro aqui não é descansar. É transformar o momento mais crítico do metabolismo em total inatividade. Encerramento final. Agora junta tudo. Começar o dia com carboidrato puro. Ficar horas sem comer. Comer rápido demais. E ficar parado depois das refeições. Isolados, parecem pequenos erros.
mas juntos, formam um padrão silencioso, que desregula completamente o seu corpo. E o mais perigoso é que tudo isso parece normal. Faz parte da rotina da maioria das pessoas. Mas o seu corpo não trata isso como normal. Ele sente, ele responde, ele acumula. E quando os sinais ficam claros, muitas vezes já não é mais o começo. Por isso, o verdadeiro alerta não está no excesso. Está na repetição. Se esse conteúdo te fez enxergar algo que você nunca tinha parado para perceber, esse é o tipo de informação que pode mudar a sua rotina de verdade. Se inscreve no canal e ativa as notificações. Porque aqui você não recebe só dicas. Você aprende a entender o que o seu corpo está tentando te mostrar, antes que seja tarde.